Vamos lá, híbrido versus nativo. Cara, essa pergunta é muito legal, mas para eu conseguir explicar ela, eu tenho que voltar lá atrás. Vamos primeiro falar de nativo aqui, tá? O que é um nativo? Aplicação nativa, né? Primeiro, vamos contextualizar. A gente está falando aqui de aplicativo mobile, né? Então a gente está aqui nesse foco de aplicativo mobile. O que seria uma aplicação nativa no mobile? Seria aquela aplicação que ela é compilada para o código de máquina. Existem algumas linguagens de programação que permitem fazer isso. No iOS, você pode criar sua aplicação utilizando Objective-C ou Swift e compilar para código de máquina. No Android, você pode criar com Java ou Kotlin e você também vai ter um código de máquina para o Android. Isso é muito importante porque quando você cria alguma coisa nativa, você tem acesso a todas as funcionalidades que aquele sistema operacional ou que o desenvolvedor do telefone permite que você tenha, né? E o que seria o híbrido? Bem, para a gente entender o híbrido, a gente precisa dar um passo atrás e pensar num web app. Um web app, ele é uma aplicação que ela roda em cima do navegador. E por ela rodar em cima do navegador, ela roda tanto no desktop quanto no mobile. E como a gente está falando de mobile aqui, vamos focar no mobile. Com o web app, você consegue ter todo um sistema, uma aplicação totalmente completa, rodando em cima do navegador e pode rodar no teu celular. Você vai fazer toda a responsividade daquele sistema para que ele funcione bem e tenha ali uma boa usabilidade. Porém, quando você faz um web app, você está rodando ele no navegador. Então tem toda aquela cara de navegador ali. E isso não passa, às vezes, o feeling de um app. Para isso, existe o PWA. Pô, Igor, mas você não ia falar do híbrido? Mas para eu te explicar o híbrido, eu preciso falar do PWA antes. O PWA é como se você desse uma cara de aplicativo para um web app. Então você tem um site onde você entra, está rodando ali uma aplicação, e aí você, a partir daquele site, instala, e aí você vai ter o ícone daquela aplicação ali no seu celular. Você vai clicar, ele vai abrir o web app, só que agora com uma cara de aplicativo. Não vai ter mais aquela barra do navegador, nada disso. Esse é o PWA. Qual que é a diferença, então, desse formato para o nativo? Bem, a primeira diferença é que você não instala um PWA através da loja da App Store ou do Google Play. Você instala através do site daquele cara ali. Então, por exemplo, se a gente tivesse um aplicativo do Programador BR, você iria em programadorbr.com, botaria lá instalar, ia criar o íconezinho, toda vez que você entrasse, ele não ia ter uma cara de web app, não ia ter uma cara de site, mas o que está rodando ali é um site, é um navegador. Beleza, agora a gente pode falar de híbrido. O híbrido, ele é parecido com isso, só que a diferença é que tem uma casca de aplicação nativa rodando ali atrás. Então agora a tua camada web, ela não está rodando no navegador, ela está rodando nessa casca de aplicação nativa. Por que isso é importante? Porque muitas vezes o navegador ele não te dá acesso a tudo que o sistema operacional te permite fazer. Antigamente, por exemplo, nem a câmera você tinha acesso. E mesmo hoje em dia, quando você tem um acesso à câmera pelo PWA, o fluxo é meio esquisito, é meio estranho, não é muito um fluxo de um aplicativo. Quando você utiliza essa camada e o framework mais famoso hoje em dia para fazer o híbrido é o Ionic, então quando você usa um Ionic, que é essa camada de nativo por trás, você consegue meio que ter tipo uma API, né, um SDK, um Software Development Kit, que através do seu web app você consegue acessar o hardware nativo ou alguma funcionalidade do sistema operacional nativo. Então olha só, a gente já teve aí um ganho do PWA e do web app, né, para o híbrido. Com o híbrido você consegue então ter acesso a todo o hardware, a todo as funcionalidades. Tá, mas até agora o que a gente tem de... O que é mais vantagem? O que vale mais a pena? Adoro essa pergunta, vale a pena. Híbrido, PWA ou nativo? Bem, vamos ver o que a gente tem até aqui. Até aqui a gente tem o PWA e o híbrido com um código só. Então se a gente quiser no nativo criar a nossa aplicação para Android e para iOS, a gente vai precisar ter um código para Android, um código para iOS.
Porque as tecnologias são diferentes. Isso quando a gente fala do nativo. Quando a gente fala do PWA, eu vou ter um web app e ele vai rodar nos dois, mas ele não vai ter acesso a todas as funcionalidades do sistema operacional e do hardware. Quando eu coloco um Ionic, que é o framework mais famoso do híbrido, aí a gente passa a ter um acesso maior a esse hardware e continua tendo apenas um código, que é o nosso web app, porque ele está rodando ali também um navegador, mas com uma casca de aplicação. Qual que é o problema aqui? O problema é o seguinte, toda vez que a Apple ou o Google lança uma nova funcionalidade para o Android, para o iOS ou um novo telefone, ela vai, antes de lançar, disponibilizar aquela nova funcionalidade para todos os desenvolvedores adaptarem seus aplicativos. Então, por exemplo, se tem uma câmera diferente, um leitor de alguma coisa, eles vão disponibilizar o Software Development Kit lá para você, no nativo, adaptar e conseguir incluir aquela nova funcionalidade na sua aplicação. Quando você está trabalhando com PWA, você não tem isso, porque se o navegador não te permite fazer isso, você não pode fazer. E quando você está trabalhando com Ionic, você pode ter um delay aí, que é o seguinte, na hora que a Apple ou o Google libera esse SDK, eu que fiz com o nativo já tenho acesso. E a galera do Ionic também. Mas para você que está utilizando o Ionic, você vai ter que esperar eles implementarem a nova funcionalidade, criarem lá uma API, e aí sim você vai poder usar. Então isso pode levar um atraso, né? Pode criar um espaço de tempo onde o teu aplicativo fica para trás porque eles ainda não implementaram a nova funcionalidade, tá? Claro que hoje em dia essa implementação é muito mais rápida, isso não é um grande problema, mas é uma diferença, tá? Outra diferença que você pode ter é que como está rodando um web app, mesmo no Ionic, você pode ter uma diferença do feeling do usuário ao utilizar aquilo. Porque se você precisar de alguma coisa com muita performance, o nativo ele vai se sair melhor do que um web app. Só que hoje em dia as coisas evoluíram bastante, está tudo muito mais rápido, celulares mais rápidos, então isso não tem mais uma diferença tão grande assim. Mas ainda assim, algumas aplicações você pode ter esse problema sim. E por falar nisso, a gente tem uma outra via, que seria uma via que ela te permite que você crie um único código, mas que no fundo você tenha uma aplicação nativa. Seria, por exemplo, o React Native, Flutter e o Xamarin. O Xamarin normalmente é menos popular, ele utiliza C#, eu nem manjo tanto dele, nunca criei nada com ele, então não sei muito, mas ele também cria aplicações nativas. Vamos focar mais aqui no React Native e no Flutter. O React Native, você vai criar a tua aplicação toda com JavaScript e JSX, que seria tipo um HTML ali para você criar os elementos. Mas quando você cria um componente com React Native, quando você compila ele, ele meio que substitui aquele componente por um componente nativo. Uma view, um texto, um botão e etc. Ainda tem JavaScript rodando ali, e isso pode te trazer um problema de performance, mas no geral é uma aplicação nativa, pelo menos na parte de interface. Essa talvez seja a maior diferença do React Native para o Flutter, porque o Flutter ele vai compilar o Dart para um código nativo de fato. Então, provavelmente, se você tiver algo que precise de muita performance, no Dart, no Flutter, você vai ter uma resposta um pouco melhor do que no React Native. Porém, aí é que está um lance bem interessante. Tanto com React Native como com React, você cria um projeto nativo também. E na hora de compilar, ele vai transformar o teu projeto como um todo num projeto nativo. Como você tem acesso a esse projeto base nativo ali para Android e iOS enquanto você está criando, isso permite que você crie algum pedaço do teu app direto lá no nativo. Então, por exemplo, se você tem uma nova funcionalidade que o React Native ainda não implementou, que o Flutter ainda não implementou, desde o momento que o Google ou a Apple liberou o SDK, você já pode incluir essa parte nativa no teu código, e aí a desvantagem que você vai ter é que essa parte criar tanto para iOS quanto para Android separados, mas aí você vai poder chamar isso pelo teu código,
né? Então você tem essa vantagem aí, que é diferente do Ionic, que você não tem acesso a essa camada de app. Então, mesmo no React Native, digamos que você tem uma parte que você sabe que a performance é muito importante, você faz no nativo, só aquele pedaço ali. E todo o resto de telas e navegações e etc., você faz utilizando o framework. E aí você não vai ter problema nenhum, você vai ter o melhor dos dois mundos. Então o que eu diria é o seguinte, se você está começando hoje, cara, vai para o React Native ou para o Flutter, qualquer um dos dois você vai estar muito bem. Pode para o Xamarin também, mas como eu não conheço muito, eu não indico, mas é uma opção também. O Ionic é uma opção interessante se você já sabe desenvolver para web, você quer criar alguma coisa rápida, você quer testar uma ideia, vai para o Ionic então, que você já faz ali, você vai pegar muito rápido, se você já conhece Vue, React, Angular, porque você pode utilizar esses frameworks lá, então vai ser muito rápido para criar algo novo. Se você estiver começando do zero cru, vai para o React Native, para Flutter, e depois você aprende um pouco de nativo, mas aí é um segundo passo, né? É só para você saber um pouco mais e não ficar na mão do framework se sair alguma coisa nova. O nativo eu só iria se, tipo assim, se o meu projeto ele só faz sentido para iOS, aí você vai para o nativo, porque aí você vai ter acesso a tudo, você vai conseguir controlar tudo. Aí nesse caso faz sentido. Mas no primeiro passo você pode focar só no React Native ou só no Flutter, que você vai conseguir fazer 90% das aplicações.